A gente é uma família assim, danado. Eu tenho sobrinho que tem os olhos verdinhos, né? Tem uma irmã que é assim, igual eu, da minha cor, que teve um filho gêmeo. Um saiu branquinho dos olhos verdes, bem clarinho, igual cor de cana, assim, os olhos bem verde, branquinho. E o outro saiu tipo assim, igual eu, assim. Quem vê fala que não é gêmeo, mas os dois é gêmeo, um pretinho, né? Preto assim dizer, né? Preto e outro claro, bem clarinho, dos olhos verdes e tudo. O marrom, meu sobrinho, né? Assim, um exemplo. A gente, quando era pequeno, achava que ele era neguaço, porque o cabelo dele puxava mais para tipo um neguaço, mas não é, né? O César, um sobrinho que nós tem também. Quando ele era pequeno, ele caiu, bateu o guarda-chuva assim no olho, quase furou tudo assim. Ele ficou com os olhos tipo o Amaral uma época, o jogador. É, meio coisado. Então nós somos uma família que tem gente de todo tipo. Japonês. Ó, a minha esposa está lembrando aqui, eu tenho um primo japonês também, que eu nem estava lembrando, mas eu tenho um primo que é japonês também. Japonês. E a minha tia é tipo eu, mais escuro, mais escuro que eu. Tem um primo japonês. Então, às vezes fala, mas você está falando bem de japonês, porque você tem um primo. Não, eu nem estava lembrando que eu tinha um primo japonês. Então nós somos muito grandes. Eu acho que eu tenho até primo português, só que eu não conheço. Eu tenho primo japonês, pode ter, né? Mas então. Mineiro tem. Mineiro tem, ué, né? Mineiro tem. Então, assim, uma família, né? Nós acostumados a tomar farinha de milho com café todo dia cedo, a minha turma. Fazer fubá suado, que eles falam, né? Moe o fubá, aí põe óleo e tempera e fica mexendo e fica assim, bem grossinho, fica um subá suado. A turma comia muito aquilo lá. Não é daquela época, né? Cozinhava inhame no tacho por pouco, a gente também comia também. Ia lá e pegava e comia. Mamão verde. Então a gente, né? Já passamos por, assim, por muita, não passamos fome, porque comia mamão, comia abacate, comia tudo que achava na frente, né? Inhame, mandioca. Então, na verdade, a gente veio de raiz mesmo, assim, né? Trabalhou muito na roça. É que é uma pena não se aposentar, porque eu devia ser, tanto que eu trabalhei de quando era pequeno na roça, aí falava, mas você não tem registro, mas desde pequenininho você não tinha registro, trabalhava por dia, mas eu já era para ser muito bem aposentado e muito bem pago eu trabalhei bastante. Formiga no pé, entrando naqueles matos, rapaz, soja molhado, arrancar amendoim do meio do mato, bater milho com teadeira, aquelas teadeiras laredo comia mais do que frieira, você sofria. Cortando milho, quebrando milho no meio de carrapicheiro, feijão de curva, soja da beirada para a máquina poder pegar. Eu, falar a verdade, eu trabalhei mais do que o cavalo do Croix, falar a verdade. Trabalhei bastante, nego não vê isso aí. A gente levantava cedo até de domingo trabalhava. Mas quem trabalha não faz vergonha, só não fiquei rico, né? Sou rico sim de saúde, graças a Deus, muito rico. De saúde, né? Graças a Deus. Mas é isso aí, a gente, né? É assim. Então a gente tem família de todo jeito. Assim. Tem, né? Sobrinho que nasceu gêmeo, um preto e um branco, um dos olhos verde, outro dos olhos preto. É assim. Tem sobrinho que tem um olho verde. É assim, e a gente vai levando. Então a gente fala bem de todo mundo. Muitas vezes a gente faz brincadeira no YouTube assim. Mas a gente é de raiz, a gente gosta de amizade, a gente gosta, né? Que Deus abençoe cada um, né? E assim vai indo. Mas eu trabalhei muito na roça, mas graças a Deus por isso. Tinha quem dava emprego pra gente, então Deus que abençoe o pessoal que deu emprego pra gente. Porque esses, né? Trabalhar não é vergonha, então é isso. Mas se a gente tivesse vindo para a cidade mais antes, eu creio assim que talvez a gente já está até aposentado. Porque a gente ficou muito tempo perdendo na roça por dia. E de primeiro não tinha carro. Igual tem agora TCC, que vai para a cidade, um exemplo, Paissandu, Floriano, não.
Você morava em França, você tinha que descer lá no acampamento, lá onde é o Molive, para vir trabalhar em Maringá. Descia de tarde lá, subia a pé quando chovia, ixi, era uma tristeza, né? Que as mulheres desciam com o carrinho, deixavam os carrinhos lá no Molive, pegava o circular e ia trabalhar de tarde, pegava o filho na creche, levava na creche cedo, depois pegava de tarde, descia ali, ponhava no carrinho e subia. Então, um sofrimento muito grande o povo tem. Esse povo antigo tem todo o direito de ser aposentado faz muito tempo com um salário muito bom. Porque pensa num povinho que sofreu mais do que o cavalo do diabo, eu acho. O povo não, verdade, o povo sofreu muito. Isso aí a gente fala assim, mas não devia falar, mas a realidade é um sofrimento danado, tem gente que sofre até hoje. Daquela época, já sofri naquela época e sofre até hoje, porque sempre trabalhou. Pessoas de 70, 80 anos, mas ainda trabalha. Então, é um povo abençoado, graças a Deus, porque se não fosse Zé Raiz, né? Então a gente bate papo assim, talvez fala tanta coisa, mas é realidade. Tinha vez que você estava trabalhando na roça, mandou almoço para você porque não tinha o feijão, não cozinhou o feijão. Porque de primeiro o feijão não era tão beneficiadinho igual é agora, não. De vez em quando você mordia uma pedra que tinha no meio do feijão, você pensa que é brincadeira? Isso que eu estou falando é real. Colchão de pai, eu não sei se a mãe fazia por querer, as mães, às vezes deixavam um sabugo o cara pular mais cedo da cama. Você lembra disso? Enchia o colchão de pai e deixava um sabugo, você sofria mais do que o cavalinho do Croix. Mas graças a Deus, era aquela época que você falava benção mãe, benção pai. A época que seu pai falava, você não vai sair, você não saía. Entendeu? Tinha o respeito, né? O amor familiar, o amor, né? Então você não vivia em densas trevas, você podia até não ter dinheiro, mas em densas trevas você não vivia, porque teu pai e tua mãe estavam sempre te abençoando. Era aquela época que você chegava, teu pai falava, não, é assim, 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 você tinha que escutar. Né? Um pai ficava doente, você ficava com medo dele morrer, você ficava sentido. Né? Hoje em dia, muitas vezes, a mãe está no hospital e fala, você vai posar lá? Tem uns que brigam para não ir. De primeiro não, de primeiro a gente chorava, porque tinha medo de perder, babá. Não sei, não estou julgando, mas a gente era criado, você tinha que respeitar. Hoje em dia, criança, hoje em dia, você fala assim, nós estávamos comentando agora há pouco, você vai nos barzais que até doa roupa. De primeiro não, de primeiro sapatão, você comprava um sapatão, depois você tinha que costurar ele com arame, sabe? Aquelas calças remendadas, tinha mais remendo do que coisa, eu lembro disso aí. Hoje em dia não, hoje em dia você não vê, uma criança tênis, quando não tem tênis, nem do governo dá ainda na escola. Então agora está uma benção mesmo para viver. Embora o salário mínimo devia ter ser mais um pouco, mas comparando com aquela época, está ótimo. Ainda se você for comparar com a época, não dá nem para comparar. É a mesma coisa de você comparar que jeito? Você pegar um cara dos avessos com um cara que já foi virado também dos avessos e desavessaram ele. Você entendeu? Eu também não, mas a época é isso aí. A diferença da época é isso. Né? Porque por mais difícil que está hoje, eu estava falando de semáforo agora, você não vê um japonês pedindo, mas tem gente que pede do semáforo, tem gente que dá ajuda. De primeiro não, porque não tinha para dar. Entendeu? Carrapicho, Ave Maria. A gente trabalhou muito catando algodão. Talvez você não era bom de catar algodão, você não fazia nem pro fumo, mas você estava no meio porque você tinha que trabalhar. Mas graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso que nos dá a vida para a gente ter história para contar. O mundo, foi nem a música do Zé Rico, né? O mundo é uma bola que está girando, em suas voltas os mais fracos vão ficando, feliz daquele que tem história para contar. Vou levando a vida e a vida me levando, eu nunca tive preconceito, fazer o bem porque é direito, e assim vou levando a vida. Então, meu irmão, nós precisamos amar o nosso próximo, sabe? Saber dividir mesmo. Hoje está melhor do que de primeiro, em partes, porque dá saudade naquela época também. A saudade da benção pai, benção mãe. Se a gente soubesse que as coisas iam mudar tanto, né? Porque perdemos, assim, gostava de ter pai e mãe até hoje, nós não temos, porque já partiu.
E foi gente trabalhadora que trabalhava para comer, praticamente só para comer. Eu acabei de falar. O primeiro feijão não era beneficiado assim, você mordia pedra no feijão muitas vezes. Arroz tinha batendo pilão. É por isso aí eu chamo só capilão, por causa dessas coisas. Então, a vida não é fácil, não. Tem pessoas que têm dinheiro hoje, mas você não viu o tom, porque ele levou também. Graças a Deus por isso. Então é assim a vida. Levando a vida e uns falam tomando mel, mas como a gente é crente, não pode tomar mel. É levando a vida e tomando mel. Um abraço, que Deus abençoe cada um. Temos história para contar, né? Pois o mundo é uma bola que está girando. Em tua volta, os mais fracos vão ficando. Feliz daquele que tem história para contar. Mas você vê um fraco assim ficando, você dá a mão, ele não fica também, não, vai para frente. Beleza? Um abraço. Você que é meu amigo empresário, você que tem empresa, dá emprego para a turma. Se puder pagar bem, paga. Puder dar o café da manhã, dá. Puder dar almoço, dá. Puder dar janta, também dá. Pronto. O doido de tudo isso. Eu estou profissionalizando. Quanto mais você dá, é porque você tem condições de dar. Beleza? Um abraço. Que Deus te abençoe.